Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Clínica de Pediatria Doutora Marielle Wolters. O carinho, atenção e eficiência que seus filhos merecem. Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Este momento especial para compartilharmos as boas informações de saúde com vocês. No programa de hoje, vamos falar sobre o Setembro Amarelo, um mês que foi criado para transmitir orientações específicas de prevenção ao suicídio. Sobre esse assunto, eu converso daqui a pouquinho com o psicólogo Gabriel Miguel dos Santos. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. A motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Na Galen, farmácia e manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. WhatsApp 44 99844 2229. Procurando segurança? Conte com a Cometa Corretora de Seguros para proteger o que é mais importante para você. Há mais de 30 anos no mercado segurador, atuamos nos principais ramos de seguros em parceria com as melhores e mais completas seguradoras do mercado, oferecendo uma proteção completa e personalizada para você, cliente. Entre em contato hoje mesmo e garanta tranquilidade para o seu futuro. Avenida Brasil 6032, Sala 106, Maringá, 44 99972 9482. Programa Mídia e Saúde na TV. O que fazer quando parece que chegamos ao fundo do poço e a vida perdeu sentido? É sobre essas e outras questões que vamos conversar com o nosso especialista de hoje. Gabriel, bom dia, seja bem-vindo ao Mídia e Saúde na TV, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Aderi. Uma honra poder estar aqui falando sobre saúde mental, trazer um pouco dos aspectos do Setembro Amarelo, porquê dessa campanha, né? São informações valiosas que são necessárias a gente tirar um pouco do tabu, falar sobre isso e trazer isso mesmo para a gente conseguir esclarecer o assunto, né? Tornar algo mais falado e mais fácil a prevenção também. Claro, com certeza. Inclusive, o Gabriel, não sei se é uma impressão que a gente tem quando se fala desse tema, de um ato extremo, até a palavra, parece que as pessoas têm uma repulsa, uma dificuldade de falar. Não sei se isso é um preconceito, um tabu, um medo, né? Falar de suicídio é como se estivesse pisando em ovos. Como que você analisa essa questão, principalmente no aspecto, porque a base do que nós vamos conversar é a prevenção, Isso. né? Como que você analisa todas essas questões? Olha, tem sim um tabu, um medo de falar sobre o suicídio, né? E tem até uma ideia de que se você fala, tem mais chance disso acontecer por perto, mas na verdade não. Na verdade, o que a gente precisa mesmo é trazer o assunto à tona, falar sobre ele, tirar um pouco desse tabu, que é uma barreira que impede as pessoas, na verdade, de falar sobre o assunto. E impede muitas pessoas de trazerem à tona questões emocionais, questão de saúde mental, que influencia no processo e, consequentemente, na questão do suicídio também, né? Tá certo. O Setembro Amarelo já é uma tradição, né? Foi instituído esse mês, Setembro Amarelo. Aí está em alusão, né, a um jovem dos Estados Unidos que morreu, se matou, né? Isso. E de lá para cá, né, acho que 2010, alguma coisa assim, não foi? 2012, por aí? Eu não me lembro bem a data. Mas, enfim, essa campanha é deflagrada todo ano, né? Isso. E existe uma intensificação das orientações para prevenir, para identificar pessoas que já estão com uma certa tendência de cometer um ato extremo. É mais ou menos assim que funciona, Gabriel? Mais ou menos por aí. Qual que é a ideia?
é falar sobre, encorajar as pessoas a falar sobre emoções, falar sobre o momento que elas estão vivendo e cada vez mais tornar algo comum as pessoas verbalizarem, falarem mais sobre saúde mental, sobre o que tem acontecido, o que tem pensado, inclusive como é que está o dia a dia, questões que influenciam na saúde mental e como influenciam. Então, assim, a ideia mesmo do Setembro Amarelo é exatamente essa, de colocar para fora, colocar ali na mesa o que está acontecendo, por que falar sobre aquilo, qual a importância de falar sobre aquilo e como isso pode reverberar de uma forma positiva no dia a dia do pessoal. Entendi. Inclusive o slogan, né, da campanha tem algo a ver, né? Falar, que é a importância de falar, né? Mais ou menos assim, né? Isso. Ô, Gabriel, agora, quando pegando meramente um problema físico, a pessoa sofre um corte no braço, Uhum. como que você vê isso aí? É fácil falar sobre um corte no braço, ir lá no médico e procurar suturar, ter Uhum. uma dor de estômago, uma dor de cabeça, problemas meramente físicos, né? Certo. Parece que o ser humano ele tem mais facilidade. No que se refere às emoções, questões internas, você vê uma maior dificuldade das pessoas verbalizar, externalizar o que está sentindo? Eu vejo que tem dificuldade e eu vejo muito que isso é algo cultural. Aqui no Brasil nós temos, infelizmente, essa questão de não aprender a falar sobre saúde mental, não ter o costume de falar sobre. Esse tabu ainda mais com os homens, né? E, de fato, o índice de suicídio é maior na população masculina. Então, assim, não falar sobre, não ter esse aspecto, não compreender, não ter esse termômetro, sabe? Porque se a gente tem um problema físico, soa como algo mais concreto. A gente consegue visualizar aquilo, percebe que ele quer ao médico. Então, se eu não acordei bem, estou com dor de garganta, então eu vou ao médico porque aquilo me impossibilita. Mas em termos de saúde mental, quando as pessoas percebem que a saúde mental não está bem? Geralmente quando está num patamar assim exorbitante. Então, quando já tem um sintoma, um aspecto mais forte, mais concreto. Mas aí quando chega nesse aspecto, provavelmente já está passando um limite que já não é saudável. Não que tenha um limite saudável, mas já passou de um ponto ali que extrapolou mesmo, né? O aspecto assim de saúde. Então, se eu tô com dor de garganta, eu tô com febre, eu sei que eu tô com a garganta inflamada, eu vou ao médico. Mas e se eu não dormir direito? E se eu não consigo me relacionar com as pessoas? E se constantemente eu tô irritado? Para quem que eu corro? Para quem que eu falo? Para quem que eu verbalizo isso? Então tem um pouco dessa dificuldade das pessoas entenderem aonde elas podem buscar ajuda. Tem um pouquinho desse tabu também a respeito de quem vai ao psicólogo é doido, é louco. Então o tema saúde mental ele é de fato algo muito tabu. Na Nesse verdade, é o sentido. contrário, né, Gabriel? Quem busca um psicólogo, um psiquiatra, é um sinônimo de saúde e de sabedoria, né? Porque se você busca, se a pessoa busca um médico quando tem uma dor física, buscar para as questões psíquicas, emocionais, né, é uma demonstração de saúde e que a pessoa está buscando melhorar, evidentemente, né? Então não é de modo algum vergonhoso ou algo que vai provocar um demérito para a pessoa, né? Exato, né? E na verdade, um dos temas da campanha é se precisar de ajuda, peça, de falar sobre, de buscar sobre essa ajuda, porque, igual você mesmo comentou, né? As pessoas colocam como loucas, como insanas aqueles que buscam terapia, mas na verdade, se a gente considerar o mundo atual, né? Inclusive o Brasil como sendo o país mais ansioso do mundo, então a gente lidera o ranking de ansiedade no mundo, buscar saúde mental, um apoio profissional, na verdade, é uma resposta bem coerente, né? Ao que a gente está vivendo atualmente. Uhum. Agora, por trás do ato extremo, do suicídio, sempre tem uma desordem ou um problema que a pessoa identificou como sendo insolúvel ou irreversível, que ele não dava conta. Mas, na verdade, quando ele comete um ato extremo, ele não está querendo se matar, ele quer matar o problema. Na verdade, de uma forma, talvez, não sei se o termo é esse, mas talvez de uma forma equivocada, ele quer resolver o problema dele. Ele quer ter um alívio de um problema. Mas ele, na verdade, o desejo não é, né? Ele quer viver, mas busca um alívio para que ele está sofrendo, né, Gabriel? Exatamente, na verdade a pessoa realmente não quer morrer, ela quer acabar com o sofrimento. Só que um ponto que é importante a gente considerar é que geralmente as pessoas que elas estão em sofrimento, elas já estão ali já faz um tempo. Elas não verbalizam, elas não colocam para fora, ou têm dificuldade, ou às vezes falta rede de apoio também para fazer isso. Então vai chegando no ponto que vai ficando insustentável, a pessoa está numa situação ali que para ela é muito difícil pensar em alternativas maiores pelo momento. Todo mundo tem um momento de estresse na vida em que tem dificuldade de pensar nas coisas, tem dificuldade em resolver elas. E muitas vezes as pessoas passam por isso também. Passam por um momento de dificuldade ou por vários momentos, aquilo vai se agravando, até que chega um ponto que para ela fica insustentável. Ela não vê solução ou não vê saída para aquilo mesmo. E aí a gente acaba tendo casos de suicídio aqui no Brasil. Sim. Agora, para quem está na proximidade, está perto de pessoas
e que podem trabalhar no aspecto da prevenção. Certo. Quais seriam mais ou menos os sinais? O que é importante identificar numa pessoa que tem um potencial, que tem uma inclinação para cometer um ato extremo, Gabriel? Olha, a gente tem muito, na verdade, muitos, né? Mas o que a gente pode colocar assim como pontuais é o isolamento social. Então, a pessoa que se isolou, se afastou de amigos, colegas, pessoas que começam uma despedida, isso também é importante falar, então começa a entregar pertences, mensagens, pessoas com dificuldade de dormir, pessoas com dificuldade de levantar da cama também, de fazer atividades básicas do dia, pessoas que perderam, porque a gente conhece pessoas que relatam pra gente, verbalizam, né, que perderam prazer em situações, em atividades que ela gostava de fazer antes, sem um motivo específico, né? Às vezes a gente perde interesse por uma questão pontual ali no contexto, mas sem uma questão pontual a pessoa perde interesse, né? Perde prazer em atividades do dia a dia, compulsão alimentar, que é a pessoa às vezes comer descontroladamente, algum vício, isso pode tudo acarretar no suicídio. Isso também pode ser um sinal de como a pessoa pode estar próxima da possibilidade também. São esses, assim, os sinais que a gente pode estar falando, porque tem muitos mesmo, então, assim, varia de pessoa para pessoa, é claro, né? Mas são sinais que a gente pode ficar atento. Então, na verdade, é algo que a pessoa cultiva ao longo da vida, não existe, por exemplo, um suicida que de uma hora para outra teve um estopim e ele foi cometer um ato extremo. Geralmente, a pessoa vai alimentando uma ideia em função dos problemas para chegar a cometer um ato extremo, é mais ou menos isso? Olha, eu vou falar que depende, porque tem casos e casos, tá? Então, tem pessoas que chegam a cometer um ato extremo, assim, sem ter pensado nisso antes. Tem pessoas que têm um diagnóstico de depressão e às vezes não sabem, falta esse conhecimento por uma questão geográfica, econômica talvez, né, localização. Pode ser que realmente a pessoa já está passando por um processo, até que chega num ponto que ficou insustentável para ela. Então, chega até a cometer o ato, mas é difícil a gente trazer uma regra porque varia muito da forma como a pessoa aprendeu a se movimentar, a forma como a pessoa aprendeu a ver resolução para as coisas da vida, então como que ela enxerga, como que ela se movimenta. Então acaba sendo algo muito particular também, né? É nesse aspecto. Existe assim um perfil de pessoas, por exemplo, não que seja uma regra, mas Uhum. pessoas mais retraídas, pessoas mais introspectivas, que têm dificuldade de verbalizar o que está sentindo, que retém as emoções, que têm dificuldade de falar um não quando ela gostaria de falar um sim. Isso aí é um comprometedor ou indícios indicativos que devem acender o sensor? Deve, e acende, tá? Porque realmente uma das coisas que a gente mais... Hoje também no meu exercício como psicólogo clínico eu tenho percebido muito a respeito da ruminação e da dificuldade em falar não. A ruminação é ficar pensando, remoendo situações, pensando. Então, assim, esses aspectos, eles influenciam muito a pessoa ter depressão e poder chegar até o momento de ter o suicídio ali. Então, assim, são aspectos que acendem sim o sensor. Então, igual eu falei, isolamento social, né? Pessoas que são retraídas, às vezes elas são retraídas, mas com as pessoas específicas ela tem a rede de apoio. Aí é um ponto. Agora, pode ser que a pessoa não seja retraída, seja mais extrovertida, mas ainda assim haja isolamento social por uma questão ou por várias questões envolvidas. Então, assim, o isolamento social, ele acende sim um sensor na gente, tá? Algo pra gente ficar esperto. Não saber dizer não também é algo que pode acabar afundando a pessoa a longo prazo, a ruminação, né, de ficar remoendo pensamentos, pensando. Então, são sim detalhes que são sinalizadores para a gente buscar a saúde mental. Eles não são a causa, né, diretamente, mas eles são sim pontos que a gente pode observar e falar, opa, aqui é importante buscar saúde mental. Agora eu estou vendo como que pode ser necessário, né, essencial eu cuidar dessa parte nesse momento. Os transtornos mentais, a exemplo da depressão, do toque, da ansiedade, transtorno de bipolaridade, sempre permeiam, sempre estão por trás de uma pessoa que comete um ato extremo? Grande parte sim, tá? Não necessariamente nós temos um transtorno para uma pessoa que chega a ter o suicídio ali, cometer o suicídio, mas grande parte das vezes que tem o suicídio tinha sim um transtorno ou uma questão de estresse ligado também, né? Então, o estresse na verdade é algo que não é muito colocado como uma patologia, mas o estresse crônico, que é aquele estresse constante, semanalmente, diariamente, isso vai tornando cada vez mais o suicídio uma possibilidade para pessoas que passam por isso constantemente. Então, assim, em muitos casos, né, não há o diagnóstico, né, por pessoas que às vezes não têm ali como chegar ao diagnóstico, ou ter dificuldade, falta informação de alguma forma, mas
Em boa parte, sim, há um transtorno, há uma questão ali por trás também que envolve todo suicídio. Entendi. Você fez esse comentário, a informação, né? É uma coisa muito importante, né? Uhum. É uma base fundamental, né, o Gabriel? Estar munido de boas informações no contexto geral da vida, como forma também de prevenir, né, um ato extremo, né? Exato. É que eu penso o seguinte também, que quando eu tenho informações, eu consigo entender o que é saúde mental, o que está faltando, o que está de errado. Caso eu perceba, através de informações, que eu não estou bem mentalmente falando, se eu tenho informações, eu vou atrás de uma ajuda, eu consigo ter acesso, né, ao apoio, ao recurso necessário, ou pelo menos saber formas de conseguir aquele recurso ou aquele apoio. Então, assim, a informação ela torna possível o tratamento, torna possível a identificação de entender, opa, isso aqui pode ser perigo. Então, ela consegue ter mais acesso e consegue identificar. Então, assim, quando a gente identifica antes, consegue fazer a prevenção, fica mais leve. A gente trabalhar esse aspecto, fica mais possível a gente conseguir evitar essa situação. Entendi. Eu queria que você falasse mais um pouquinho, Guilherme, no dia a dia, de uma forma clínica, assim, o que você identifica de pessoas que estão apresentando sinais de um possível ato extremo e como que você trata, como que você se comporta diante de uma pessoa dessa. Mas depois, vamos tomar uma aguinha depois do nosso intervalo, tá? Daí a gente dá continuidade no assunto. Pode deixar. Tá bom? Pessoal, vamos fazer uma breve pausa aqui para o nosso intervalo e na sequência vamos dar continuidade nesse assunto. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado, equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657, Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti, Fisioterapia Vestibular, 44 99923 0000. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco e vamos ver agora o que o Gabriel tem a comentar sobre o dia a dia dele como psicólogo, né, e os comportamentos, as atitudes em prol da prevenção do ato extremo. Gabriel, então o que você identifica no teu dia a dia, né, como psicólogo, de pessoas que apresentam sinais e como que você orienta, qual que é o teu tratamento para pessoas que estão apresentando esses sinais? Certo. Sinais que eu percebo muito em clínica que podem ali mostrar uma possibilidade é primeiramente isolamento social. É uma coisa assim que aparece com clareza, a gente consegue identificar isso, a gente consegue entender isso na fala da pessoa. Falta de prazer também em atividades, falta de perspectiva também. Às vezes a pessoa não sabe como resolver uma situação específica ou está no embate ali já faz um tempo,
passando por constantes situações de estresse, na verdade, também. Então, assim, como eu falei, varia muito de pessoa para pessoa, são vários sinais que podem aparecer ali, mas de maneira geral, o que eu mais identifico, o que mais aparece é o isolamento social, acompanhado da falta de prazer, acompanhado da dificuldade de resolver um problema, e falta de ânimo também. Tá? Pode falar. Ô Gabriel, tem pessoas que fazem, às vezes, um seguinte comentário. Ah, fulano teve um probleminha mínimo e está sofrendo tanto, e outros têm tantos problemas e agem de uma forma diferente, de uma forma com resiliência, com assertividade, né? Agora, essa questão aí é muito pessoal, né? Porque a dor maior é que cada um está sentindo, né? De repente, uma dor, até porque a dor não tem como mensurar, né? Não tem como medir, né? Sim. Então, às vezes, uma dor que é muito pequena para mim, para você, vai ter uma outra configuração, né? Agora, você consegue perceber isso de pessoas que, por questões, entre aspas, questões ínfimas, foram ao fundo do poço, perderam o sentido da vida e cometeram um ato extremo? Olha, o que eu avalio bem nessa situação toda? Tem pessoas que ao longo da vida, ela desenvolve uma série de comportamentos em que torna possível ela resolver. Torna possível ela estar no contexto e avaliar situações, como informação, por exemplo, né? Questão financeira que possibilita a pessoa ter acesso a um tratamento. Então, assim, às vezes a gente olha e fala, pô, chegou alguém, fulano, chegou no fundo do poço e resolveu, e fulano já teve um problema, não conseguiu. Vai muito de tudo que a pessoa já passou. Então, assim, é uma questão muito subjetiva, então isso vai de cada um para cada um, a forma como a pessoa aprende a lidar, a forma como a pessoa foi estruturada ao longo da vida. Então, igual você falou, né? Essa questão da comparação da dor, às vezes, que as pessoas fazem, na verdade é algo muito errôneo e é muito difícil a gente falar sobre, porque... É cruel isso, né? Cruel, porque não tem como, né? Cada pessoa tem um universo, tem uma forma de que aprendeu a enxergar, a forma que aprendeu a associar as questões do dia a dia, e isso foi construído ao longo da vida. Então, até é imensurável a gente trazer tudo isso. Quando a gente traz aqui a questão do suicídio, a gente traz também, na verdade, a infância, a adolescência, a fase adulta, tudo isso, como que isso pode ter influenciado. Então, infância, adolescência, fase adulta e assim por diante, tudo isso vai influenciar tanto na forma como a pessoa aprendeu a lidar com as questões, até como ela vai sair do fundo do poço. Então, tem pessoas que estão no fundo do poço, mas ela sabe como sair dali. E tem pessoas que já não estão ali, ao nosso ver, né, no fundo do poço, mas para ela a perspectiva já é outra, a dor é outra, a forma de enxergar é outra. Então, no universo dela, no dia a dia dela, é algo extremamente difícil de lidar. E a gente nunca tem acesso, né? Somente perguntando, ouvindo. Né? Isso que você está falando tem a ver com uma construção psíquica, tem a ver com criação, tem a ver com o ambiente e a maneira que a pessoa foi criada, foi tratada, enfim, valorizada ou desvalorizada. Exatamente, perfeito. Tá? Tudo isso que você colocou. A forma como a pessoa aprendeu a ver valor, a forma como a pessoa aprendeu a criticar ou a se criticar, são questões que influenciam como ela aprendeu a resolver situações do dia a dia, problemas relacionais, o que ela aprendeu que é amor, o que ela aprendeu na vida dela que é felicidade, o que é um objetivo. Tudo isso vai influenciar e assim, aí a gente poderia aqui ficar horas colocando pontos que influenciam, a gente nunca ia chegar num total assim, porque é muita coisa, é muitas variáveis. Tá certo. Ô Gabriel, agora vamos pegar esse ponto aí da criação. Uma determinada pessoa que teve, digamos, vamos usar um termo na falta de um outro, uma criação inadequada, ou muito rígida, ou truculenta, enfim, que ela foi desqualificada. Como que se faz isso ao longo da vida? Considerando que teve todo aquele momento ali, durante a família, absorveu aqueles conceitos, aquela forma inadequada, né? E ela vai para a vida. E as sequelas, as consequências de uma criação dessa forma vai ser nociva. Como que se trabalha isso aí? Porque apagar não é possível. Não. Né? Não tem como deletar o que a pessoa sofreu na infância. E como que vocês trabalham essa questão específica? Aí varia muito de pessoa para pessoa, né? Na psicoterapia a gente tem um trabalho individualizado, então a gente precisa entender a realidade dessa pessoa, contexto, o trabalho que ela realiza, o que ela não realiza, onde ela mora, o que ela faz, dia a dia, quais são os pontos mais afetados no dia a dia dela, qual aspecto tem sido importante a gente avaliar com cuidado, porque assim, quando a gente fala, por exemplo, da depressão, tem pessoas que vão ter dificuldade em levantar da cama, tem pessoas que vão ter dificuldade em se relacionar com outras, já outras pessoas vão ter dificuldade com outras questões, por exemplo, com o trabalho, vai dormir bem até, mas o que eu estou querendo trazer é o quê?
cada pessoa vai apresentar uma forma de apresentar um sintoma, ela vai mostrar algo que tem sido desconfortável para ela ao longo do tempo. Então, assim, é uma questão bem individualizada para a gente avaliar cada contexto, mas esse é o ponto da psicoterapia. Olhar para cada ser humano como um universo único mesmo, trabalhar no contexto dele. Porque é algo bem visível, pessoas que carregam em função de traumas do passado, Isso. que ela acaba carregando amarras, tendo a vida travada, né? E aí ela vai precisar de uma ajuda para reconfigurar, né? Exatamente. Na terapia, é como se a gente instrumentalizasse as pessoas. Então, assim, o objetivo da terapia mesmo é instrumentalizar. Então, tornar a pessoa independente da terapia. Como? Com ferramentas dela saber se identificar questões nela, identificar questões do outro, como que influencia nela, autoconhecimento, assertividade, então um repertório comportamental. Repertório comportamental é o que a pessoa sabe se comportar, o que ela tem de banco ali de dados, vamos por assim, para lidar com situações. Então, assim, é dar ferramentas para essa pessoa conseguir lidar com as adversidades do dia a dia, porque a gente comenta, né, que não tem como a gente trazer felicidade a todo custo o tempo todo. Isso também é ilusório, né? É ilusório, não existe. Mas a gente pode ajudar a pessoa a se organizar frente aos desafios da vida dela, para não afundar e não chegar numa questão um pouco mais grave, como o suicídio, por exemplo. Entendi. Eu não sei se eu vou te colocar em saia justa com a pergunta que eu vou fazer, mas se eu não Vamos puder lá. responder, é possível dizer, você como psicólogo, independente do que a pessoa passou, independente das frustrações, dos traumas, como eu já disse, a criação inadequada, é possível fazer, do ponto de vista psicológico, fazer uma reconfiguração do que ela sofreu, de modo que ela venha a ter novamente prazer pela vida, venha identificar sentido e vontade de viver, ainda que o passado tenha sido amargo, tenha sido denso. É possível. Tudo vai depender de qual tipo de intervenção vai ter, então se vai ser psicoterapia, uma rede de apoio, amigos, o contexto dessa pessoa, mas é possível sim, tá? Então, tem muitas questões que as pessoas trazem do passado e a gente vai ressignificando com o tempo e com a terapia ou com outra intervenção, seja ela com medicamentos, uma outra rede de apoio, o que for possível. Mas assim, a gente fala que a gente vai ressignificando, nós vamos ressignificando, né, nossas relações com o mundo, na verdade, a partir da vivência, né? De se dar o luxo de viver aquilo novamente, de experimentar uma nova perspectiva. Então, um dos aspectos da terapia é exatamente trazer isso de volta. Trazer para a pessoa ali a autonomia, a independência, dela conseguir agir, dela conseguir se relacionar com o mundo de uma maneira saudável, mais funcional. Então, é sim possível, porque a gente ensina comportamentos, né? Ensina assertividade, traz autoconhecimento. Quando a pessoa tem mais autoconhecimento, ela consegue identificar melhor os limites dela. E assim ela consegue, colocando uns pontos na relação, trazer limites mesmo para a gente conseguir estar se movimentando com mais qualidade também, né? E tem outra questão importante, né, Gabriel? As situações adversas, os revés, as dores, podem ser pedagógicos, né? Pode nos ensinar, pode transmitir conhecimento, nos fortalecer, nos criar uma nova perspectiva de vida, né? Não é só olhar para a dor como algo ruim, né? A dor também pode ensinar, né? A dor ensina, mas é aí que é um ponto também importante que você falou, porque assim, isso aqui serve para a gente avaliar dois aspectos importantes, que é o quê? Para algumas pessoas, a dor vai ser didática. Então, eu senti, passei por uma situação e aquilo me mostrou uma nova forma de agir. Foi didático. Para outras, pode ser que seja tão pesado que ela não consiga ver uma solução naquele momento. Então, volta naquilo que a gente comentou, que vai muito de como a pessoa aprendeu a ver a vida, vai muito de como a pessoa aprendeu a se organizar, de como ela foi criada, do que ela aprendeu ao longo da vida. Então, assim, para algumas pessoas, um momento difícil vai ser didático, para outras vai ser um momento realmente desafiador, a ponto da pessoa ter um processo mais difícil ali, de estar passando por uma fase mais complicada mesmo. Varia de pessoa para pessoa, né? No começo da entrevista, você usou uma palavra aí que eu acho interessante, acho que foi murmurar ou ruminar, algo assim, né? Mas a ruminação, reclamação, o vitimismo, essas coisas absolutamente ajudam a pessoa, né? O Gabriel, o importante é o enfrentamento e buscar ajuda quando precisa, né? Mas esses aspectos atrapalham, né? Quem reclama demais, quem fica voltando ao passado como uma forma de sofrer, né? A questão é avançar e buscar ajuda, se for o caso, né? Então, é muito comum a gente ver a ruminação da pessoa voltar ao passado, mas eu como psicólogo vejo isso que é um sinalizador. Então, se a pessoa volta muito no passado, tem um sinal aí importante para a gente avaliar. A pessoa reclama muito, então talvez seja importante a gente reavaliar esse ambiente, esse contexto. Então, assim, a gente consegue sim buscar novas alternativas,
mas dentro de um contexto que é seguro para essa pessoa falar, Sim. a gente buscar alternativas juntos. Então, igual você falou, tem como, ao mesmo tempo, depende um pouco do contexto, depende de como a pessoa foi criada, de como ela observa essas situações. Então, tem perspectiva, mas depende também de cada um, como que vai ser trabalhado, como que vai ser as intervenções a respeito disso também. Né? Entendi. O Gabriel, quando o assunto ele flui de uma forma gostosa, o tempo passa rapidinho, tá? Nosso tempo já está acabando, mas para encerrar essa entrevista, eu queria que você comentasse um pouco, uma pessoa que chegou numa situação que ela perdeu o sentido de viver, ela chegou, metaforicamente, ela chegou no fundo de poço. O que você diria para essas pessoas que estão nos assistindo? Olha, eu diria para essas pessoas buscarem ajuda, né? No Centro de Valorização à Vida, que é de graça, a ligação é de graça, você tem acesso a um psicólogo, que ele vai fazer o acolhimento, é uma ligação sigilosa, então você pode pôr qualquer informação ali, você pode falar sobre o que você está sentindo, é feito por um profissional qualificado, isso é importante falar também, porque a escuta qualificada ela é importante. A pessoa que está ouvindo precisa saber ouvir também, tá? É muito comum, às vezes, a pessoa estar num processo de tá pensando em se machucar, tá pensando ali no suicídio, daí ouve que é falta de Deus, que falta isso, que falta aquilo, como se fosse algo simples, sabe? E na verdade não. Então assim, busquem ajuda com profissionais. Pode ser no CAPS, o CREA pode oferecer um apoio, o CRAS também, o CAPS, Centro de Valorização à Vida, rede de apoio, né, de amigos, colegas que são de confiança, que você sabe que eles podem te ouvir, que eles consigam ouvir, né? Se você for a pessoa que está escutando, simplesmente validar a emoção da outra pessoa sem querer colocar aspectos que, eu acho isso, eu acho aquilo, falta isso, falta aquilo. Não, não é fácil. É uma situação complexa, então vários fatores que influenciam nesse processo e se a pessoa que está assistindo está passando por algo, está sentindo algo nessa direção, busque apoio profissional, ligue para o 188, que é o número do Centro de Valorização à Vida, que esse suporte vai ser essencial e precisa ser feito por uma pessoa qualificada também. Poderíamos dizer que, por mais caótica que seja uma situação, por mais difícil, sempre é possível ter uma forma de resolver ou minimizar. Exato. Mas de forma profissional é possível, né? De maneira formal é possível, mas essa busca ela precisa ser algo falado, precisa ser algo comentado, né? E é para isso que o Setembro Amarelo está aí conscientizando o pessoal. Tá certo. Gabriel, foi um prazer falar com você. Já fica aqui, de antemão, um convite para um novo bate-papo, tá? Opa. E obrigado pela sua participação. Com certeza vai ser de grande valia para todos nós. Tá bom? Muito obrigado, Alderi. Foi uma honra estar falando aqui um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, estar falando sobre uma questão tão importante. Estou vindo aqui também pelo Instituto Aquila, né, que é uma empresa voltada à promoção da saúde mental, tanto no aspecto clínico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo também, oferecendo consultorias para empresas a fim de melhorar a saúde mental. Então, individualmente a gente tem, né, saúde mental para uma pessoa, tem qualidade de vida. Dentro de uma empresa, se a gente tem saúde mental, a gente tem qualidade de vida, tem produtividade, tem bons relacionamentos. Então, a promoção de saúde mental para além da clínica, isso é maravilhoso, e poder estar aqui falando sobre saúde mental e Setembro Amarelo é incrível também. Agradeço a oportunidade. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando aqui, mas nos encontramos no sábado que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até sábado que vem.